Com as bênçãos de Deus, damos início à 54ª sessão extraordinária da sétima legislatura. Solicito ao vereador Inivaldo a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmos 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Solicito ao vereador Edmo Buffetti a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Lido, senhor presidente. Cito ainda ao vereador Edmo que, aproveitando, faça a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Direitos da criança e do adolescente. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família, e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias e entorpecentes. Lido, senhor presidente. Solicito ao secretário, ao vereador Geraldo Atleta, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo Delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Geraldo Atleta presente. Edmo Buffetti. Presente. Renatinho Watanabe. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Bengala. Presente. Inivaldo. Presente. Beto. Presente. Agradeço a presença de todos e, nesse momento, convido a compor a mesa a senhora diretora do Departamento Municipal de Educação, a professora Andréa Juliana Pires. Aproveito também, que à disposição sobre a mesa estão parte dos questionamentos que serão feitos durante essa sessão. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento número 105/2018. Requerimento 105/2018. Senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que são constantes os questionamentos recebidos por essa Casa de Leis envolvendo o Departamento Municipal de Educação, tanto de interesse dos profissionais da educação quanto dos nossos munícipes. Considerando que dentre os questionamentos estão a não aplicação da Lei 1823, de 24 de 11 de 2015, que alterou a Lei 711/2002, referente à jornada de trabalho dos professores do ensino fundamental 1 e da educação infantil. A não aplicação da Lei Federal 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamenta a linha E do inciso 3 do caput do artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. Especificamente, no que dispõe o parágrafo 4º do artigo 2º da referida lei, limite máximo de 2/3 da carga horária para o desenvolvimento das atividades de interação com os educandos. A não aplicação da Lei Complementar número 1/2011, de 22 de setembro de 2011, onde muitos professores estão com seus processos de evolução e progressão salarial já analisados e aprovados pela Comissão de Avaliação, e encontra-se o Departamento Municipal de Educação. Considerando que, além dessas questões, vimos a necessidade da existência de um coordenador pedagógico nas unidades escolares da rede municipal, para que a proposta pedagógica, planejamento, seja acompanhado e verificada a sua execução junto aos professores. Outra questão que traz certas indagações é referente ao grande número de estagiários presentes nas unidades escolares, onde, segundo informações, muitos ainda têm 1 mês de universidade e nem formação na área da educação, e que atuavam até como monitores nos ônibus de transporte de estudantes. Diante do exposto é que requer a mesa ouvido plenário, com fundamento no artigo 27, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal e no artigo 305 do Regimento Interno, seja convocado a diretora do Departamento Municipal de Educação, professora Andréa Juliana Pires, a fim de esclarecer todos e prestar esclarecimentos ainda quanto a acerto da jornada de trabalho dos professores substituto, professores do ensino fundamental 1 em educação infantil e, consequentemente, os ajustes quanto às suas remunerações, conforme disposto na Lei 1823, de 24 de 11 de 2015, que altera a Lei 711/2002. A não aplicação do disposto no artigo 2º da Lei Federal 11.738, de 16 de julho de 2008, esclarecer por que a diretora do Departamento Municipal de Educação
não está autorizando o pagamento da evolução e progressão salarial, a que se refere a Lei Complementar número 1/2011, de 22 de setembro de 2011, aos professores que já têm processos já aprovados pela Comissão de Evolução e acompanhamento do plano de carreira, e todos os assuntos correlatos à Lei Complementar 1/2011, como a revogação da lei e outros. Explicar porque até o momento não foi criado o emprego de coordenador pedagógico para as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, como também a devida contratação deste profissional. Esclarecimento quanto à graduação dos estagiários, ano letivo do curso e as atividades que realizam e onde as realizam. E, por fim, esclarecer os assuntos atinentes ao Fundeb, especialmente se a conta no Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação está regular e se as prestações da conta estão em dia, além de outros questionamentos correlatos à gestão do Departamento Municipal de Educação. Sala Sessões, vereador Orlando Silva, 1º de março de 2018, professora Meire Barbosa, vereadora, Edmo Bufete, vereador, Renatinho Watanabe, vereador, doutor Alexandre Amaral, vereador. Passar, antes, alguns esclarecimentos que são importantes. O rito da convocação de diretor de departamento, ele segue ao expediente de uma sessão extraordinária. Logo as pessoas falam, cada qual ao seu tempo, que obviamente vai ser explicado, e a interrupção da fala de uma pessoa pela outra se dá através do pedido do à parte, que pode ou não ser concedido, e em determinados casos fica obviamente a critério da presidência autorizar ou não esse à parte. Outra coisa que é muito importante, que às vezes, embora pareça que está havendo uma interlocução entre as pessoas, reforçando, ela só se dá entre ou à parte. A pessoa não pode interromper a fala da outra para responder, para sugestionar, para assessorar de forma alguma em relação a isso. Então, lembrando que o corte da palavra do outro se dá pelo à parte, que pode ou não ser concedido. As manifestações das pessoas que acompanham a sessão, tem de se lembrar que, obviamente, estão dentro de uma sessão solene. Então, a gente, obviamente, vai conduzir, inclusive, essa questão. Não será aberto palavra hoje às pessoas, porque é o momento dos vereadores questionarem a diretora e da diretora responderem aos vereadores. Então, os autores do requerimento, que são os vereadores professora Meire, Edmo Bufete, Renatinho Watanabe e doutor Alexandre Amaral, eles têm 15 minutos para a explanação dos motivos da convocação e da solicitação. Obviamente que isso pode ser dividido entre os 4 ou um só, nesse primeiro momento, pode falar, lembrando depois que cada um vai ter o seu tempo. Ao que consta aqui, a professora Meire vai fazer, no primeiro momento, o uso dos 15 minutos em nome de todos os autores, que depois também terão o seu tempo dentro do rito, para solicitação de esclarecimento. Os convocados, no caso a convocada, a professora Andréa Juliane, ela terá também a palavra de 15 minutos para as explicações solicitadas. Os vereadores, na ordem da lista de presença, que está aqui com o Geraldo, que vai me informando, depois, dentro, terão a palavra por 5 minutos para formular os seus respectivos questionamentos. O convocado, então, terá mais 10 minutos para responder. O vereador terá o direito de réplica por 5 minutos e o convocado termina, então, com 10 minutos para responder o que é a tréplica. Então, esse vai ser, assim vai ser o rito. Desse modo, passo agora a palavra aos autores pela ordem da vereadora professora Meire, como dito, que pode usar os 15 minutos ou dividi-lo com os demais. Com a palavra, a vereadora Meire. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou falar brevemente, a motivação dessa sessão extraordinária de esclarecimentos. Houve uma reunião aqui na Câmara, onde os vereadores foram convidados, e nós ajustamos, juntamente com os professores que estavam aqui naquele momento, que era necessário alguns esclarecimentos a mais do que já vinha sido colocado, seja em requerimentos ou protocolos via prefeitura. Eu quero agradecer aos vereadores que protocolaram o requerimento junto comigo, por deixar que eu faça o uso desses 15 minutos, até por entender a afinidade que eu tenho com o assunto, devido à minha profissão e à minha formação de professora. Tá? Eu vou seguir com a sequência de perguntas, e para a gente poder adiantar o máximo que puder, e depois, no meu momento de réplica,
eu contesto se houver necessidade. Então, diretora Juliana, tem as perguntas aí na mesa. Se a senhora quiser acompanhar, eu acho que fica uma forma mais fácil para poder responder, uma vez que eu tenho que fazer todas as perguntas ao mesmo tempo, né? Não é um pergunta e responde. Então, tendo que fazer todas ao mesmo tempo, eu fiz esse roteiro para que facilitasse as respostas. As primeiras perguntas são referentes à lei número 1823 de 2015, né, que institui o plano de carreira e empregos do magistério de alumínio. Então, a pergunta 1. A diretora do Departamento Municipal de Educação tem conhecimento que a lei número 1823 de 2015 alterou o artigo 11 da lei número 711 de 2002, que institui o plano de carreira e empregos do magistério de alumínio com relação à jornada de trabalho dos professores do ensino fundamental 1 e da educação infantil? 2. A diretora tem conhecimento de que a duração da hora-aula em 50 minutos está homologada pela Diretoria de Ensino de São Roque? 3. Qual o horário de entrada e saída dos professores do ensino fundamental 1 e da educação infantil nos períodos manhã e tarde? 4. A diretora concorda que os professores do ensino fundamental 1 trabalham 30 minutos de hora-aula a mais por dia, consequentemente 12 horas aula no mês a mais, como também os professores da educação infantil trabalham a mais 40 minutos hora-aulas dia, que correspondem a 16 horas aula no mês? 5. O Departamento Municipal de Educação já adaptou a carga horária dos professores da educação infantil e do ensino fundamental 1, de acordo com o disposto na Lei 1823 de 2015? Se não adaptou, o que está impedindo essa adaptação? 6. Quais análises e em que fases de estudo está? 7. Com relação aos professores do ensino fundamental 1 e da educação infantil, que conforme lei número 1823 de 2015, estão trabalhando horas-aulas a mais, a diretora está autorizando o pagamento dessas horas extras? A Prefeitura Municipal pretende pagar essas horas extras? 8. A diretora tem conhecimento de que o não cumprimento da lei número 1823 de 2015 gera um passivo financeiro para o município? 9. De quem será a responsabilidade no caso de passivo financeiro originários do descumprimento da lei? Os outros questionamentos são referentes à lei complementar número 1 de 2011. Questão 1. A diretora tem conhecimento de que o parágrafo 8º do artigo 4º da Lei Complementar número 1 de 2011 prevê o prazo de 60 dias a partir do protocolo para que o servidor, caso o processo seja deferido, passe a receber os adicionais previstos na Lei Complementar? 2. Existe processo deferido há mais de 60 dias que ainda não foram autorizados o pagamento dos adicionais? 3. Por que esses profissionais ainda não estão recebendo? 4. Quais estudos e medidas estão sendo tomadas para que esses adicionais de processos já deferidos sejam pagos? 5. Das pessoas que estão com os processos deferidos e não pagos, os adicionais, de janeiro de 2017 até a presente data, foi realizada alguma exceção e autorizado o pagamento? As próximas questões são referentes à Lei Federal número 11.738, que fala da jornada de trabalho dos professores. Primeira questão. A diretora tem conhecimento que a Lei Federal número 11.738 de 2008, no seu artigo 2º, parágrafo 4º, determina que a jornada de trabalho dos professores deverá ser composta de, no máximo, 2/3 de interação com alunos? 2. A diretora tem conhecimento que a carga horária de trabalho dos professores do ensino fundamental 2 está prevista no anexo 3 da Lei 711 de 2002 e não está em consonância com a referida lei federal? 3. O que a Prefeitura está fazendo para essa adequação? 4. A diretora tem conhecimento que o desrespeito ao disposto no parágrafo 4º do artigo 2º da Lei Federal 11.738 de 2008 também pode gerar um passivo ao município?
5. De quem será a responsabilidade no caso de passivo financeiro originários do descumprimento da lei? As próximas perguntas são referentes à equipe pedagógica. As equipes pedagógicas nas escolas municipais são formadas pelos professores de direção. Apenas 2 escolas, Isaura e Figueroa, possuem auxiliar de direção e assistente. Sabemos que essa equipe tem papel fundamental no desempenho e na finalidade da educação ofertada, uma vez que norteiam e direcionam a proposta pedagógica no cotidiano escolar. 1. O Departamento de Educação tem projeto ou objetivo ampliar essa equipe, considerando que para o diretor são muitas funções a desempenhar, administrativa e pedagogicamente? 2. Nessa proposta, está prevista a viabilização do cargo de coordenador pedagógico? 3. Quais medidas já foram tomadas para a viabilização desse profissional coordenador pedagógico? Documentos enviados, estudos documentados? 4. Por que até o momento não foi convocado nenhum assistente de direção de escola aprovado em concurso público, edital 11 de 2017? Com a exoneração de professores do ensino fundamental 1 e ensino básico 1, alguns cargos ficaram vagos. Sabemos que para a qualidade do ensino é necessário um projeto contínuo. É de conhecimento que esses cargos vagos estão sendo ocupados por professores temporários. 5. Há previsão de contratação de professores efetivos e aprovados em concursos para esses cargos? Só para explicar para os senhores, quando se fala de gerar passivo para a prefeitura, diz respeito a gerar alguma dívida de encargo de processo trabalhista, se for o caso. Né? Então, o não pagamento, caso se entre com o processo e um juiz julgue procedente, como já aconteceu na prefeitura, isso gera o que a gente chama de passivo, que são as dívidas para que o município pague. Tá? Só isso, Eduardo. Há tempo, dentro dos 15 minutos. Gostaria de saber se algum dos autores deseja contribuir ao debate. Eu gostaria de fazer uso da palavra no tempo que me cabe. Pode continuar, vereador. Deixando algum vereador. Bom, na verdade, a professora Meire fez alguns questionamentos aqui com relação ao cumprimento ou não de algumas leis que se aplicam à categoria dos professores, dos quais a gente espera que a diretora de educação responda. Até porque as notícias é de que a prefeitura hoje não tem correspondido com essas respostas, com sim ou não fundamentado com relação ao cumprimento dessas obrigações. Então, acho que essa oportunidade é extremamente importante para isso. Posso dizer para vocês que eu fui um dos vereadores, como outros colegas que aqui estão no plenário, que aprovamos o plano de carreira. E quando a gente aprovou o plano de carreira para os professores, foi aprovado como algo inovador, algo que veio de encontro às necessidades dos professores, e que, evidentemente, como vereador, a gente acreditava ser algo sensacional, que viesse a dar motivação para que o professor se habilitasse, para que isso refletisse nos alunos. E, infelizmente, uma vez ou outra, a gente acaba tendo que entender, por algumas pessoas na prefeitura, de que o plano de carreira acaba se tornando um fardo pesado. E não é. Se uma administração pensar que investir em professor gasto, despesa, aí você pode parar de pensar em evolução na fase de educação. Ao menos é assim que eu penso. Então, assim, é difícil explicar. A gente sabe que o município enfrenta uma situação difícil com relação à arrecadação e outras despesas. Hoje não se fecha as despesas com as receitas do município, mas, ao meu ver, não é tirando direito das pessoas e direitos que são reconhecidos pelas cortes trabalhistas que você se resolve a situação de uma cidade. Então, como você tem um plano de carreira, uma ferramenta criada de mecanismos, e como que você explica, e depois a gente que foi questionado, de um professor ter que esperar o prazo da lei lá, se eu não me engano aqui, 60 dias, e você não se ter o retorno. Então, como que o servidor fica aguardando, que se preparou, que cumpriu a regra do jogo, que jogou o jogo como ele é estabelecido, e aí não se paga, se aprova e não tem o retorno no contra-cheque dele no final do mês. Então, são questões que não demandam conhecimento jurídico específico, mas que demandam o bom senso, de se cumprir o que a lei diz. Tem um prazo para se aprovar, e por que não se cumpre esse prazo? Me preocupa também, a Meire não abordou aí, que eu acho que é importante, um outro projeto que a gente também aprova, tendo um certo
uma preocupação confiante de que vai chegar um resultado positivo, que é com relação aos estagiários. Aí você começa a andar nas escolas, a pessoa acabou de passar no vestibular, acabou de fazer a matrícula, pronto, já virou estagiário. E está lá, como desenvolvendo uma atividade, ao invés de ela estar lá para aprender, para absorver o conhecimento, ela não tem o conhecimento suficiente, ao que consta, trabalhando diretamente no auxílio do professor, mas não do auxílio, exercendo uma atividade como se ela já tivesse uma bagagem. Então, se falar que você provou um projeto aqui de estagiário para buscar inclusão, e se colocar um estagiário que não tem um conhecimento mínimo, muitos deles não têm um conhecimento mínimo, e é isso que a gente quer saber, se realmente nós temos estagiários nessa situação, você não está falando de inclusão, você está falando de exclusão. Porque eu fiquei horrorizado quando eu soube que a questão do estagiário, no primeiro, que não tinha nem começado, se fazendo estágio na prefeitura. E aí o departamento sendo mais ainda alheio ao conceito de estágio, de colocando esse pessoal para ser monitor de ônibus. E está aí toda essa porcaria que está aí no transporte, se eu não estiver enganado. Né? Ou se eu não morar aqui em Alumínio, está aí o que está acontecendo. Então, assim, não se pode cobrar, não se pode falar de educação cometendo esse tipo de situação, que é um absurdo. Por exemplo, se a lei diz que o professor ele tem que trabalhar no máximo 2/3 da jornada dele de interação com o aluno, por que você colocar ele trabalhar mais? Para que lá amanhã na frente o professor vá buscar o direito dele na justiça e vai ter reconhecido, até porque hoje eu pesquisei sobre esse tema, o TRT tem inclusive uma súmula. Se cair qualquer processo lá é unânime, não tem nem o que discutir. O TRT tem a súmula 93 que garante esse direito para o professor. Então, assim, eu gostaria de entender qual é a dificuldade de se cumprir. Qual é a dificuldade de se burlar esse direito? Então, você não faz economia, e a gente sabe que a prefeitura passa por um momento difícil, mas você não faz economia tirando do lado mais fraco, que se mexa em outra ponta. Né? Ou que se mexa, então, na fonte, o plano de carreira que é o problema, então vamos reestruturar. Mas não iludindo as pessoas, que as pessoas têm um direito de que a prefeitura não reconhece o cumprimento da lei. Então, assim, eu deixo as minhas colocações aí, eu tenho certeza, até agradeço a presença da Juliana, acho que hoje é um momento oportuno. Nós temos essa questão importante da hora-aula, né, que há uma discussão se é 50 minutos ou são 60 minutos, que a gente espera que seja resolvido. Até porque, na última reunião que nós participamos com os professores, existe um documento na diretoria de ensino atestando que é 50 minutos. E aí você quer exigir que a Maria da Silva trabalhe 60 e não quer pagar hora extra para ela. Então, calma aí. Então, não posso pagar hora extra? Não paguemos hora extra. Mas também não vamos exigir que ela trabalhe um tempo que a lei diz que ela não tem que trabalhar. Então, a gente espera essas respostas. No momento oportuno, eu também vou fazer, separei algumas questões aqui, mas era para complementar essa questão, justamente a questão dos estagiários. Porque no passado, nós já tinha estagiário de fotografia fazendo obras, estagiário de uma área fazendo isso. E pelo que eu vi, a gente aprova aqui como vereador, no bom senso, na confiança, acreditando que vai ser bem aplicado, e aí se começa com essa questão de ocupar as vagas por ocupar. Eu acho que não é isso que, quando veio o projeto, a gente pretendeu para aprovar. Então, a gente vai passar agora, o tempo está acabando, para ouvir aí o pronunciamento da diretora de Educação, desde já agradecendo a presença da mesa. Encerrado os 15 minutos, passo a palavra à diretora Juliane por 15 minutos para as explicações que foram solicitadas no decorrer da palavra dos dois vereadores. Boa tarde a todos, cumprimento todos os vereadores aqui. Agradeço a oportunidade de vir aqui a esclarecer, agradeço também a presença dos professores, da minha equipe, dos munícipes. Cumprimento a todos. Eu acho que é importante, primeiramente, deixar claro que todas essas leis aqui que estão sendo citadas, 711 é do ano de 2002, a Lei 1823 é do ano de 2015, na verdade, a nossa gestão herdou essas leis tais como estão agora. Né? Então, acho que é importante a gente começar dessa forma. Quanto à primeira pergunta, que pergunta sobre relação à jornada de trabalho dos professores de ensino fundamental e de educação infantil, sim, a 1823 de 2015, ela altera a Lei 711 com base na Lei Nacional, que estabelece 1/3 da jornada com
para planejamentos, né, e 2/3 de interação com o aluno. Próxima pergunta, fala se a diretora tem conhecimento de que a duração da hora-aula de 50 minutos está homologada pela Diretoria de Ensino de São Roque. Importante frisar também que uma das conquistas dessa gestão foi que nós nos tornamos sistemas desde abril do ano passado. Nós estamos, então, de certa forma, autônomos em relação à Diretoria de Ensino de São Roque. E agora nós temos nosso sistema próprio, né, como foi consolidado e oficializado juntamente com o Conselho Municipal de Educação. E, então, nós temos agora o nosso próprio sistema. 3. Qual o horário de entrada e saída dos professores de ensino fundamental 1? Né? Tem o Fundamental 1 de manhã e tem o período da tarde. Né? Pela manhã, eles entram às 7 e saem ao meio-dia. É isso, né, Cátia? E à tarde, entram ao 12h30 e saem às 17h30. O infantil pela manhã entra às 8 e sai ao meio-dia. E o infantil pela tarde entra às 13 e sai às 17. A diretora concorda que os professores do ensino fundamental 1 trabalham 30 horas de aula a mais por dia? Me abstenho de responder essa questão. Em consonância com o artigo 305 e 308 do Regimento Interno da Câmara. Como também os professores de educação infantil. Eu peço suspensão da sessão por 3 minutos. Coloca em discussão o pedido do vereador Geraldo Atleta e suspender a sessão por 3 minutos. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Geraldo Atleta, fica a sessão suspensa por 3 minutos. Solicito ao secretário vereador Geraldo Atleta que faça a chamada, eu já consto isso, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Aqui, Geraldo. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Geraldo Atleta, presente. Edson Bofete. Presente. Renatinho Watanabe. Presente. Doutora Alexandra Amaral. Sim. Bengala. Presente. Certo. Enival. Presente. Quando a fala da vereadora, o tempo estava em 2 minutos e 46, que acabou sendo zerado. Então, restam ainda 12h54, restam, era 12h06. Faltam, então, 12 minutos e 54 segundos, que estarão sendo marcados aqui no painel. Eu solicito também à diretora que continue as demais. A postulação sua segue aprovada, por hora. O Departamento Municipal de Educação já adaptou a carga horária dos professores de educação infantil do ensino fundamental de acordo com o disposto na Lei 1823/2015, conforme parecer jurídico e administrativo, que pode ser comprovado através da resposta dos requerimentos que foram enviados pelos professores à Prefeitura Municipal de Alumínio. A Lei 1823 encontra-se em cumprimento. Então, a próxima pergunta fica prejudicada. Quais análise e em que fase de estudo está prejudicado? Com relação aos professores do ensino fundamental 1 e da educação infantil, que conforme Lei 1823/2015 estão trabalhando aulas a mais, a diretora está autorizando o pagamento dessas horas extras? Prejudicado. A Prefeitura Municipal pretende pagar essas horas extras? Prejudicado. 8. A diretora tem conhecimento de que não cumprimento da Lei 1823 gera um passivo financeiro para o município? Prejudicado. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora. A questão que ela se absteve aí, que ela se absteve, que é a questão número 4, ela fala se ela concorda dos... Seu, da palavra. Vamos lá. Então, é questão da... Você vai, segue. Senhor presidente, pela ordem, eu vou pedir ao senhor que ela se absteve de uma questão, mas as outras não têm referência com abstenção, porque não é opinião, é fato. Então, eu gostaria que ela respondesse. Professor Meire, no momento da sua palavra, que vai ser a tréplica, você refaz os questionamentos, deixa anotado e faz ao seu tempo. Solicito a secretária continue a resposta das demais perguntas. Deixar claro que o prejudicado é em relação à resposta da pergunta 5 e não a abstenção.
6. A diretora tem conhecimento que gera um passivo prejudicado. De quem será a responsabilidade no caso de passivo financeiro prejudicado? Sobre o plano de carreira. A diretora tem conhecimento de que o parágrafo 8º do artigo 4º da Lei Complementar prevê o prazo de 60 dias por partir do protocolo para que o servidor, caso o processo seja deferido, passe a receber os adicionais previstos na Lei Complementar? Sim. Existe processo deferido há mais de 60 dias que ainda não foi autorizado o pagamento dos adicionais? Sim. Por que esses profissionais ainda não estão recebendo? Porque a ordem de pagamento é critério do chefe do executivo. Quais estudos e medidas estão sendo tomados para que esses adicionais de processo já deferidos sejam pagos? Como eu disse, diretor nenhum de departamento é ordenador de despesa. O ordenador de despesa é o chefe do executivo. 5. Das pessoas que estão com processo deferidos e não pagam, os adicionais de janeiro de 2017 até a presente data, foi realizada alguma exceção e autorização a pagamento? Não estava em pauta. Abstenho de responder, conforme 305 e 308 do regimento. Pela ordem, senhor presidente. Diz respeito ao plano de carreira, então está na pauta, sim. Solicito a... Pois não, vereador. Só queria aproveitar aqui, para evitar de estar sempre interrompendo, que o requerimento, ele diz que também, além dos questionamentos colocados dessa forma, todos os questionamentos correlatos à gestão do Departamento Municipal de Educação. Foi o requerimento que nós aprovamos aqui, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. A questão das perguntas também, a sessão não exige um formulário. A questão da vereadora Meire, quando elaborou o questionário, foi de tentar dar um parâmetro, um horizonte para saber onde a gente segue. Então, assim, sinceramente, se for para continuar com a resposta prejudicada, eu vou falar para os professores a gente ir embora, entendeu? Se tem alguém prejudicado aqui, é os professores. Que é palhaçada, sabe? Isso aqui é vir chamar o vereador e colocar nariz de palhaço em vereador, sabe? Ó, nós estamos pagando a hora extra? Não estamos ou estamos pagando? Não estamos, não estamos. Prejudicado, é para fazer joguinho de xadrez aqui, para fazer joguinho de pega-pega, não é, entendeu? A gente convocou aqui porque a gente espera ter um mínimo de respostas coerentes, ou sim ou não, algumas coisas a gente entende. Mas assim, prejudicado, ficar usando, isso eu posso, isso, sabe, que eu posso ou não. O que o pessoal quer aí é tão fácil, é o sim ou não, cumpra a lei boa, ninguém quer nada demais, pelo amor de Deus. Eu faço do que bem deliberou o vereador Geraldo Atleta aqui, os assuntos, além dos explicitados na lei, de uma forma genérica, ou seja, que atende a todos os requisitos de todas as leis citadas, ele dá ao vereador, obviamente, o impulso de projetar suas perguntas dentro do âmbito do departamento, porque é esse o objetivo. Ao final do requerimento, é dito que, além de outros questionamentos correlatos à gestão do Departamento de Educação, todas as leis citadas e perguntas que são aqui relatadas, elas são relacionadas à gestão do Departamento de Educação. Então, eu peço, obviamente, no primeiro momento, a gentileza da diretora de Educação, para que faça as respostas de forma afirmativa ou negativa e que use o requerimento quando o assunto estiver realmente fora do parâmetro. Nesse sentido, a essa questão pontual, eu solicito que seja feita a resposta. As demais, conforme foi falado aqui, vai ter um momento de tréplica dos vereadores que eles podem reformular a pergunta, porque, de fato, o diretor também não é obrigado a emitir opinião pessoal, mas é obrigado a responder. Então, nesse sentido, solicito ao secretário de Educação que faça a resposta conforme a solicitação. Com a palavra, a diretora de Educação. Conforme os artigos que eu havia falado, está escrito lá que o assunto tem que ser previamente delimitados. Outros não é delimitação. Das pessoas que estão com processos deferidos e não pagam os adicionais, conforme eu já falei, não está previsto. Pela ordem, senhor nem presidente. estou preparada com os nomes para responder. Pela ordem, senhor presidente. Eu insisto que esse assunto está dentro da questão da evolução no plano de carreira. É um pagamento, né, de um processo deferido dentro do plano de carreira. Então, se não está preparado,
aí não é comigo, a pergunta está dentro do plano de carreira. É essa a questão. Volto a palavra à diretora Andréa Juliana, para que continue com as suas respostas, novamente pedindo aí ao bom senso que a ideia de convocação é de se explicar os assuntos atinentes. E todos aqueles que tenham conhecimento, que por favor responda. Continua com a palavra. Então, quanto aos 5, não estou preparada, porque eu necessitaria de uma relação nominal. 1. A diretora tem conhecimento que a lei federal, no seu artigo 2º, parágrafo 4º, determina que a jornada de trabalho dos professores deverá ser composta de, no máximo, 2/3 de interação com os alunos? Sim. A diretora tem conhecimento que a carga horária de trabalho dos professores de ensino fundamental está prevista no anexo 3 da Lei 711 e não está em consonância com a referida lei federal? Temos conhecimento é que trata do ensino fundamental 2, sim. E não está em consonância com a referida lei federal? Desconheço. 3. O que a prefeitura está fazendo para... Por favor, gente. Vamos relembrar. Os vereadores vão ter um momento de réplica, ela vai ter um momento de tréplica. Vamos tentar manter a ordem. Não é permitida a manifestação, porque o rito que a gente faz aqui hoje é de uma sessão extraordinária. Então, vou pedir para que, muito embora não contente a todos a resposta ou a pergunta do vereador, que se mantenha a ordem do plenário, por favor. Continua com a palavra a diretora Andréa Juliana. Refazendo a questão número 2, né? Refazendo a resposta número 2, pergunta se não está em consonância com a referida lei federal. A pergunta é essa, se não está em consonância com a lei federal. Está em consonância com a lei federal. 3. O que a prefeitura está fazendo para essa adequação? Já que está em consonância, fica então prejudicado. A diretora tem conhecimento que diz respeito ao disposto no artigo 4º do parágrafo 4º do artigo 2º da Lei Federal 11.738 também pode gerar um passivo ao município? Prejudicado. 5. De quem será a responsabilidade no caso de passivo financeiro originários do descumprimento de lei? Desconheço. Equipe pedagógica. Aqui está falando que é importante. Departamento de Educação tem projeto ou objetivo ampliar essa equipe? É importante ressaltar que no dia 22 de janeiro de 2017, como pode ser visto no processo administrativo, uma das primeiras atitudes dessa gestão foi solicitar a existência desse coordenador pedagógico. Eu sei, como sou professora, da importância primordial que o coordenador pedagógico tem numa escola. Sei que ele é o elo de ligação do diretor com o professor. Sei o quanto nossos diretores estão brilhantemente conduzindo suas escolas, apesar de todas essas, de todo esse fluxo enorme de trabalho. Reconheço o bom trabalho deles e ainda mais reconheço a necessidade clara do nosso município em ter um coordenador pedagógico. Tanto que essa foi uma das minhas primeiras atitudes ao assumir a diretoria da educação, como pode ser visto em processo específico. Não sei se vocês sabem que o cargo de coordenador pedagógico, previsto na 711 de 2002, foi extinto através de uma lei em 2008, 1108. Foi extinto através da lei 1108 de 2008, aqui na Câmara Municipal, que aprovou a lei. Então, por força de lei, não existe mais esse cargo, nem professor coordenador e nem outros cargos que eram da alçada da educação, como outros cargos da prefeitura foram extintos por força dessa lei de 2008. Então, quando eu solicitei o preenchimento desse cargo, essa resposta que eu tive do setor administrativo e jurídico da prefeitura, que pode ser comprovada através de processo. Então, 2, nessa proposta está prevista a viabilização do cargo de coordenador pedagógico, é um dos principais pontos, né, dessa gestão, é lutar pelo coordenador pedagógico. Quais medidas já foram tomadas, né, para a viabilização? Uma das medidas é a proposta de lei para a criação do cargo
né, a ser passada aqui pela Câmara Municipal. Porque até o momento não foi convocado nenhum assistente de direção de escola aprovados em concurso público. Não está na pauta essa pergunta. Com a exoneração de professores do ensino fundamental 1 e ensino básico 1, alguns cargos ficaram vagos. Sabemos que para a qualidade de ensino é necessário um projeto contínuo. É de conhecimento que esses cargos vagos estão sendo ocupados por professores temporários? Não está em pauta essa pergunta do requerimento. A previsão de contratação de professores efetivos e aprovados em concurso para este cargo não está em pauta do requerimento. Pode. Foi encerrada a palavra de resposta dos primeiros 15 minutos. Agora nós vamos obedecer. Não. Pode, não tem réplica. Segue a lista. Agora vai seguir a lista da ordem da chamada dos senhores vereadores, um a um. Primeiro o vereador fala, a secretária responde. O vereador replica, a secretária responde em tréplica, terminando, obviamente, a palavra com elas. O tempo é de 5 minutos para o vereador formular os questionamentos. E a convocada tem 10 minutos para responder, mais 5 do vereador para replicar, com mais 10 minutos de tréplica para o convocado responder. Eu solicito à vereadora professora Meire Barbosa que assuma a presidência para que eu possa fazer o uso dos meus 5 minutos na formulação dos meus questionamentos. Depois tem réplica. Tá. Não, eu que trabalho. Tá. Pode anunciar? Seguindo a sequência da lista de chamada, eu passo a palavra para o vereador Eduardo, da delegacia. O senhor tem 5 minutos com a parte. Eu vou só solicitar para o uso da tribuna. Pois não, vereador, fica à vontade. Mais à vontade. Boa noite a todos. Vou fazer alguns apanhados aqui, deixando boa parte das perguntas à Meire, que está com os critérios técnicos aí, e a pauta, mas eu não posso deixar de vir aqui me dirigir aos professores. Eu, além de aprovar o plano de carreira dos professores, eu lutei com eles para manter o plano de carreira quando a administração passada tentou tirá-lo. É uma coisa muito importante de ser lembrado. E essa é uma novela que a gente vem ver desencadeando. A prova, a luta, eu entendo, isso não é uma defesa cega do prefeito, que o gasto e as despesas estão altos nesse sentido. Só que o que tem de fazer num momento como esse? É elevar a arrecadação do município para pagar toda a folha de pagamento. Também já tenho falado isso. Não tem que se pensar em cortar qualquer tipo de benesse, qualquer tipo de algo que seja dado em favor do servidor de uma forma geral. Então, dentro desse jogo que a gente está vendo aqui hoje, com a diretora se socorrendo do regimento interno, por vezes com razão, por outras vezes sem razão, e deveria responder, porque esse é o momento de resposta. Eu me recordo de 4 anos que eu passei da administração Tiseu, recebendo respostas de prejudicado, recebendo respostas de que está em estudo e que nada era estudado e nada terminava, e recebendo respostas similares quando de convocações aqui. E quando, Juliana, eu decidi apoiar o prefeito Bimbão, era imaginando que fatos como esses não fossem se repetir. Então eu não posso admitir, não tenho também o direito de falar em nome daqueles que apoiaram o Bimbão, porque eu fui à rua com ele, tive meus votos de vereador em meu favor e em favor dele, mas eu não posso admitir que a gente permaneça numa sessão usando os mesmos subterfúgios que eu combati por 4 anos. É inadmissível para mim aceitar algo assim. Muitos se questionavam de mim, algumas pessoas próximas, qual seria a minha postura em relação a isso. Eu nunca me escondi e nem me furtei as minhas responsabilidades. Quem me conhece sabe do que eu estou falando.
Mas eu nunca imaginei que nós fôssemos começar tão mal uma sessão de convocação. Então, apelo, não em meu nome, mas em nome do prefeito municipal, Antônio Piacentini, que talvez quem a orientou sobre o regimento interno, deixou de orientar que pode, de repente, estar ocorrendo aqui algo de improbidade administrativa e que possa servir de motivo de cassação do próprio prefeito municipal. Então, não pensando em cargos que ele colocou, no grupo que o apoia, mas é pensando o quê? Em trazer o maior número de respostas possíveis aos professores que estão aqui presentes, para delinear uma boa sessão que eu venho aqui. Não é uma formulação. Eu estou usando os meus 5 minutos, diretora, para que nós pensemos o quê? Que nós vemos numa administração que começa agora com 1 ano e meio, com dificuldades financeiras, com diversas séries de ações que devem ser resolvidas, mas que combateu por 4 anos, pelo menos por mim, esse tipo de omissão ou de arbitrariedade, ou eu não sei taxar corretamente o que é isso daí. Existem leis postas, existem questões aqui fundamentais ao andamento do trabalho. E existem questões que, mesmo que se suscite as questões do regimento, e eu ali na condição de presidente entenda que tem que responder, nada nesse momento podemos fazer a não ser aceitar as respostas. O problema que penso aqui, e que há tempo de ser corrigido, são os reflexos dessa sessão numa questão política que vai além da questão administrativa da diretoria de educação. Porque quando a pessoa é convocada aqui e assume um cargo, esse cargo é político. Esse cargo é político. E o mesmo regimento que se usa hoje para se socorrer e não responder determinadas questões, quero esperar eu que não sirva para se instalar dentro do município uma crise política sem precedente por conta de uma convocação. Então, apelo à consciência de Vossa Excelência que as perguntas que têm condição de responder, e sei que tem condição de responder, porque estuda muito dessas leis, que responda pelo bem da harmonia dos poderes e pelo bem do próprio prefeito municipal, que acredite, com esse meu discurso eu estou defendendo, muito depois vou ser acusado de não estar, mas eu estou defendendo ele nesse momento com esse discurso. São as minhas considerações. Passo a palavra para a diretora Juliana, 10 minutos com a parte. Em relação ao cumprimento da Lei 1823, eu tenho a dizer que não foi esse parecer que eu falo de que foi cumprido, que está sendo cumprido essa lei, é um parecer administrativo e jurídico. Então, não cabe ao Departamento Municipal de Educação, nem está nas minhas atribuições. Não está. É uma decisão jurídica e administrativa de que está sendo cumprida a Lei 1823. Das pessoas que estão com processo deferidos e não pagos adicionais desde janeiro de 2017, eu já concordei, presidente, que sim, tem pessoas, tem casos que ainda não foram autorizados pagamentos adicionais. Não deixei de responder, sim, tem. Das pessoas que estão com processo deferidos e não pagos adicionais de janeiro de 2007 até a presente data, foi realizada alguma exceção e autorizado o pagamento? Eu preciso estar melhor preparada para responder essa questão, de verdade. Eu preciso das relações para que eu também dê uma resposta aqui, que eu tenha responsabilidade no que eu falo. Não posso, prefiro me omitir, presidente, do que dar informações que eu não conheço e não estou preparada para responder. Mas me coloco à disposição dos vereadores, que em outros momentos, ou dos professores, que em momento oportuno eu respondo essa questão. Não é por omissão, não é por não querer responder. Eu não quero responder aquilo que eu não estou preparada e fazer engano aqui, cometer enganos, que não é o meu objetivo. Todas as outras questões que não foram respondidas, uma porque pergunta a minha opinião, né? Se eu concordo ou não, eu creio que não é isso que ninguém quer ouvir aqui, minha opinião. Querem saber de fatos. As outras perguntas que eu deixei de responder são referidos a chamamento de concurso público, né? Obviamente, nós tivemos professores que aposentaram
outros que exoneraram por algum motivo e ficaram vagos. Nós sabemos que, nesses casos, devem ser chamados professores de concurso público, né? Mas cabe a mim, diretor do Departamento de Educação, solicitar ao chefe do executivo essa convocação. A ordem de convocação não vem minha. Cabe a mim orientar o prefeito e sinalizar ao prefeito que tem essa necessidade, né? Mas nós sabemos que o prefeito tem que respeitar, obedecer leis de responsabilidade fiscal, que muitas vezes pode estar limitando essas contratações. Podem estar, tá? Porque não é da minha alçada também. A previsão de contratação de professores efetivos e aprovados em concursos para este cargo, sim. Nós queremos trabalhar com o ideal, com certeza, é o que a gente quer, né? O ideal é que todas as salas de aula tenham seus professores e, com certeza, prioritariamente professores concursados, né? Mas nós sabemos que nem todos os professores que estão trabalhando são concursados, porque alguns são resultado de afastamentos, algumas vagas são resultado de afastamentos, e no caso de afastamento tem que ser por processo seletivo, temporário, né? Não temos como chamar do concurso para ocupar cargo que está preenchido, mas é que a pessoa está afastada. Então, teríamos essas duas situações no nosso município. Sala livre, que depende de convocação de professor, e sala em que o professor está afastado por N motivos e, portanto, não é professor efetivo que deve preencher, mas sim de processo seletivo, porque é de caráter excepcional e temporário. Quanto as equipes pedagógicas das escolas municipais são formadas por professores de direção, apenas 2 escolas, Isaura e Figueroa, possuem auxiliar de direção e assistente. Sim, pelas 711, apenas escolas que tenham mais de 14 salas que podem, né, tem um módulo para se comporta um auxiliar de direção assistente. Nós temos 13 escolas hoje, né, aqui nesse módulo, que seria Isaura, que tem, Rodovalho, que nós, apesar de não ter um assistente de diretor, professora Meire, temos a Adriana Cavalieri, que ela é orientadora educacional e ela apoia a gestão no período da tarde, que é o horário que ela cumpre. Então, nós fizemos o possível para poder apoiar a gestão no Rodovalho também, que é a escola que não tem o assistente de direção. O que nós fazemos para atender a necessidade da escola, né? Para poder apoiar os professores na sua prática. E a gestão, principalmente. Claro que, como eu já respondi, que o Departamento de Educação tem projeto e objetiva ampliar essa equipe para ser o ideal, mas nós sabemos que muitas das nossas pretensões acabam se limitando às leis, ao orçamento, né, a questões administrativas, e que nós, lá na Prefeitura, temos que obedecer essas questões. Mas nós sabemos que uma educação ideal é aquela que os professores têm total apoio, inclusive do coordenador pedagógico, né? É importante deixar claro aqui mais uma vez que essa administração está lutando para sanar muitos déficits que foram herdados anteriormente, né? Essa lei 711 é de 2002, a lei que foi feita em 2015, né? Hoje suscita toda essa polêmica, né? Mas ela foi elaborada em 2015. Em momento nenhum essa administração está querendo tirar direitos de nenhum professor, mas o executivo ele é muitas vezes limitado por questões orçamentárias, financeiras, jurídicas e administrativas. Mas me coloco à disposição de responder outras questões que eu possa ter a competência e o preparo para responder, para que eu não possa aqui cometer enganos e equívocos. Tá? Passo a palavra para o vereador. A réplica? Palavra para o vereador Eduardo da Delegacia, uma réplica de 5 minutos com a parte. Para o bom andamento dessa sessão extraordinária, que a diretora mantenha com a ideia de responder as perguntas das quais
obviamente tiver as condições de responder, porque se deslocaram para cá diversos professores que são hoje comandados pela diretoria de Vossa Excelência, que obviamente estão ansiando pela resposta. Os vereadores também objetivam ter aqui um esclarecimento, e lembrando sempre que essa condição harmoniosa de poderes e principalmente de um cenário político que se desenha nessa relação entre vereadores, entre a diretora, que embora ocupe um cargo técnico, é também um cargo político, que a nomeação é política. E lembrando disso, a ideia minha é de terminar essa sessão num sentido de preservação do próprio prefeito municipal. Muito embora eu repita, eu sei que a história a ser contada daqui a pouco é a contrária, né? De alguém que se elegeu com ele. Eu falo isso pela experiência que tenho como vereador e de saber o que é passar 4 anos sem ter direito de ter informação e cópia do documento. Então, eu acho que é direito do vereador ter informação, é direito dos professores terem a sua resposta, e, obviamente, aquilo que se tenha de capacidade e qualidade de responder, que seja respondido pelo bom andamento da sessão. Pois não. Eu quero reforçar novamente que todas as perguntas que estavam dentro do requerimento 105 e todas as questões foram respondidas aqui, e só não foi respondida as perguntas que eu não tenho preparação agora para responder, que é exatamente somente uma, que pergunta a quantidade de processos que foram deferidos e a quantidade que não foram pagos. Não tenho essa numeração agora. Por isso eu não respondi, presidente. Tá. Dou por concluída as minhas palavras. A palavra volta à diretora, caso quiser fazer alguma explanação, até porque não dirigi nenhuma pergunta, mas apelo à consciência, ao bom senso, para que se mantenha a harmonia entre os poderes e que essa sessão não tenha consequências políticas catastróficas. São minhas considerações. Passo a palavra para a diretora Juliana. 10 minutos com a parte, se quiser fazer o uso da palavra. Eu só quero reforçar mesmo, que nenhum momento aqui, mais uma vez, para deixar bem claro, momento nenhum me neguei a responder. Tem um regimento e pelo qual eu me preparei para estar aqui, conforme o requerimento 105, certo? Eu me preparei para estar aqui para responder as questões abordadas no requerimento 105. O que eu não quero correr o risco de responder de forma equívoca ou de forma nebulosa, algo que eu poderia em outro momento responder com certeza. Essa é a minha posição. Passo a palavra à vereadora Meire por 5 minutos para a formulação das perguntas. Bom, eu não sei nem por onde começar, porque assim, eu preparei, e vocês perceberam isso, eu não fiz nenhum discurso político aqui, porque a intenção é fazer com que as questões dos professores sejam esclarecidas. Então eu falei muito pouco, já fui direto aos questionamentos, tanto que sobrou tempo, como vocês perceberam, para que não parecesse que as coisas acontecem por motivos pessoais. Não tem nada a ver com isso. A gente só consegue construir uma relação desastrosa quando as ações de um departamento são desastrosas. Tem outros diretores de departamentos aqui, e eles sabem diversas vezes que eu nunca fui perturbar, e quando peço esclarecimentos, eles vêm de maneira coesa, de maneira coerente. Então é difícil questionar eu teria que refazer todas as questões aqui para poder ter uma resposta. Mas eu acho engraçado que, assim, quando se assume um cargo, e diga-se de passagem, eu já fui candidata desde 2008, na eleição passada, o prefeito que eu apoiei foi eleito, em momento nenhum eu requeri para mim nenhum cargo na diretoria de educação, mesmo sendo professora, porque eu trabalho há 18 anos em sala de aula. Eu sou professora, eu não sou gestora. Eu não sou gestora. Professor é uma coisa, gestor é outro. Gestor, para ele chegar numa diretoria de educação, ele tem que passar por vários âmbitos dentro da educação. Ele tem que ser um coordenador, ele tem que ser um diretor de escola, ele tem que entender.
Mas eu percebo aqui claramente que, ao invés de estudar o plano de carreira e as leis que estão referidas no requerimento, a diretora de educação se preocupou em estudar o regimento interno da Câmara. É isso que foi a preocupação. Porém, ela não se atentou ao fato de que está aqui no artigo 308, que fala: a seguir será dada a palavra aos vereadores, na ordem da lista de presença, por 5 minutos, para formular questões ao convocado. E nenhum minuto diz que eu tenho que estar grudada a um requerimento. Mesmo assim, o requerimento está escrito "e outros". Ora, se eu tenho qualificação suficiente para ser uma diretora de departamento de educação, que administra o maior orçamento da cidade, como que eu não tenho conhecimento das leis que regem esse departamento? É isso que me indigna. Quando decidi ser vereadora, eu voltei para a sala de aula por 6 anos e meio e fui estudar política. Tenho humildade para reconhecer que os vereadores que aqui estão há mais tempo sabem muito mais do que eu e aprendo todos os dias com eles. Mas para aprender a gente tem que ter humildade. Na vida a gente constrói as relações com humildade. A minha irritação é que eu fui eleita com 520 votos. Eu estou aqui porque 520 pessoas me quiseram aqui. Não porque uma me quer. Não é uma pessoa. Eu não tenho parentesco nenhum dentro de prefeitura. Nenhum. Isso é um absurdo. Eu jurei para mim mesmo que eu ia seguir a linha hoje aqui nessa sessão. Mas pegar todos os vereadores que representam a população de Alumínio, eleitos democraticamente, e fazer uma palhaçada dessa é ofensivo. É ofensivo. Hoje eu me sinto ofendida como representante de vocês. Eu estou sendo feita de boba e consequentemente vocês. Porque eu não represento o diretor de departamento. Eu não represento cargo político. Eu represento população. E eu não vou me ater a fazer pergunta para diretor me dizer que não tem conhecimento. Se não tem conhecimento, sai do cargo. Abre espaço para quem quer trabalhar. Ninguém aqui é palhaço. Assim como os senhores cumpriram jornada de trabalho hoje de manhã. Eu estava a manhã inteira dentro de uma escola. Eu não saí da sala de aula para esquecer como vocês sofrem. Eu não saí. De manhã eu estava dentro de sala de aula. Hoje eu estou abonando no estado para estar aqui. Eu não sou palhaça. Eu não estou aqui para brincar. A senhora quer saber quais perguntas responder? Todas as que estão no roteiro aí que a senhora não respondeu. Simples assim. Com a palavra a diretora do Departamento de Educação por 10 minutos. Solicito à vereadora que indique qual pergunta não foi respondida. Todas as perguntas que estão no roteiro que eu passei para a senhora. Solicito que indique uma parte. Indique claramente quais são as questões. Ela pediu uma parte? Uma parte. Da Lei 1823. Questão 2. Questão 4. Isso da primeira parte. Da Lei Complementar. Questão 3. Questão 4, questão 5, da Lei Federal, onde desconhece a Lei Federal, diz que desconhece porque que está em consonância, diz primeiro que desconhece, depois que está em consonância, se desconhece não tem como estar em consonância, questão 4 e 5. Parte, por favor, vereadora, o número da pergunta. Como você cedeu a parte, ela tem que terminar. Aí, Vossa Excelência usa a palavra. O regimento não ficou bem decorado. Da primeira parte, Lei 1823/2015, questão 4, questão 7, 8 e 9. Da primeira parte, os vereadores passam a questionar as outras perguntas. Volta a palavra, Vossa Senhoria. Da Lei 1823/2015, questão 2.
A diretora tem conhecimento de que a duração da hora aula em 50 minutos está homologado pela diretoria de ensino de São Roque? Sim, eu respondi sim. 4. A diretora concorda que os professores de ensino fundamental 1 trabalham 30 minutos? Essa questão foi aprovada pelos vereadores, que não está previsto. Uma parte, diretora. Se dá uma parte? Permite, sim ou não? Permito. Questão 4, vou reformular. A diretora tem conhecimento que os professores do ensino fundamental 1 trabalham 30 minutos de hora-aula a mais por dia, consequentemente 12 horas aula no mês? Eu reformulei a questão. Não é mais se concorda, é se tem conhecimento. Sim ou não? Então, não foi por não responder, porque a pergunta agora está sendo reformulada. Conforme parecer jurídico e administrativo, a Lei 1823 está sendo cumprida. Desta forma entendida, não há que se falar em trabalhar a mais. Questão... Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Questão de ordem. Só para reformular... desculpa. É uma parte... Então, a parte, você pede a ela, por favor. Uma parte. A senhora concede ou não? Sim. Eu só gostaria de deixar claro para a senhora, e fazer uma pergunta para a senhora, fora daquelas que eu fiz. A senhora tem consciência de que se mentir, né, tanto por requerimento, via requerimento, ou declarações, onde a senhora, por ser cargo do prefeito, responde, né, hoje aqui em nome dele, a senhora tem consciência que, se mentir, ela pode, essa mentira pode levar à cassação do prefeito? A senhora tem consciência, sim ou não? Tanto tenho que por isso não respondi a questão de... A parte. Eu não respondi as questões de quantos processos foram pagos ou não, porque a minha resposta poderia não ser precisa. Outra questão que a vereadora assinalou é da Lei Complementar 01/2011, porque esses profissionais ainda não estão recebendo. Como eu disse, ordem de pagamento é pelo chefe do executivo. Eu não posso responder por outros departamentos ou por outras pessoas. Eu tenho que ater às minhas limitações. Até, como muito bem a vereadora informou, por dar informações precisas. 4. Quais estudos e medidas estão sendo tomadas para que esses adicionais de processos já deferidas sejam pagos? Questões financeiras, o departamento de finanças não está dentro da minha alçada. Qualquer informação que eu der corre o risco de não ser precisa. 5. Das pessoas que estão com processos deferidos e não pagos adicionais de janeiro de 2017 até a presente data, foi realizada alguma exceção e autorizado o pagamento? Como eu disse, preciso ser mais... ter uma noção maior para responder precisamente essa questão, mas nada impede de que seja respondido por requerimento ou de qualquer outra forma que os vereadores ou a equipe presente quiser saber. E coloco à disposição. Sobre a questão 4 da equipe pedagógica, por que até o momento não foi convocado nenhum assistente de direção de escola aprovados em concurso público? Devido, como eu já disse, que cabe a convocação. A minha cabe só alertar a necessidade da convocação. Vereadora, tem mais outra questão? Dessas que já respondi? Finalizei. Creio que todas as perguntas que foram novamente apontadas pela vereadora foram respondidas. Se tiver outras, me coloco à disposição. Minutos. Em réplica, vereadora Meire. Primeiro momento aqui, quando fala se tem conhecimento das alterações com relação à jornada de trabalho. Quando eu falo de jornada de trabalho aqui, não é de jornada de trabalho dos 2/3, e sim da questão da quantidade de horas que esses professores ficam a mais, que é a primeira questão feita aí da Lei 1823. Na segunda, a diretora alega que está homologado, né, quando pergunto se tem conhecimento da homologação de 50
minutos, ela diz que nós temos um sistema próprio em alumínio e que isso, momento oportuno, que tem um sistema próprio em alumínio. Então eu entendo aqui com a resposta que não existe uma subordinação entre diretoria de ensino e prefeitura de alumínio. Então responde-se tudo sem dar justificativa nenhuma à diretoria de ensino, né? Porque todos os locais que se trabalha, a hora-aula é de 50 minutos, e eu tenho o documento da homologação aqui, que foi recebido pelo Departamento Municipal de Educação no dia 17/3/2017, que veio da diretoria de ensino. E eu não consigo entender como é que não tem subordinação se aceitou esse documento por parte da diretoria. Parte, presidente. Momento oportuno. A parte você pede para mim. Depois, quando pergunta do horário de saída, se abstém, né, quando fala que trabalham 30 minutos de hora-aula a mais por dia, e diz que a lei está sendo cumprida. A lei fala que os professores têm que cumprir 50 minutos hora-aula. No caso, 50 minutos hora-aula, no caso do ensino fundamental, né? E esses professores estão trabalhando a mais nos dois casos, na educação infantil e no ensino fundamental. No caso do ensino da educação infantil, estão trabalhando 40 minutos a mais dia, e no ensino fundamental 30 minutos a mais, como foi dito na questão. Então não está se cumprindo. Com relação à carga horária, né, se foi alterada, diz que foi enviado parecer para os professores. Eu, até onde sei, não foi enviado parecer para os professores. Com relação à questão, se está autorizando o pagamento de horas extras, a diretora diz que ela não tem competência para poder responder pelo departamento jurídico e financeiro. Eu gostaria de saber se já foi enviado algum pedido para que faça o pagamento desses professores, né? Por mais que não tenha autonomia para fazer o pagamento, tem autonomia para indicar que esses professores estão trabalhando a mais. Depois se diz que tem 60 dias para dar resposta para os professores com relação ao protocolo de plano de carreira. Eu pergunto se ela tem conhecimento, ela diz que sim, né? E no caso de ter conhecimento, por que ainda não está autorizando, né? E aí ela fala de novo da questão do financeiro. Eu pergunto, esses processos saíram do Departamento de Educação e foram para o RH? Se eles foram para o RH, para quem foi entregue? Se está em análise, foi montada alguma comissão? Foi montado algum processo administrativo? Está sendo tomada alguma providência para que seja pago os benefícios dos professores? Depois, ela atribui essa responsabilidade ao chefe do executivo, e eu gostaria de saber se ele tem conhecimento, né, de que esses professores estão sem receber. Depois, ela fala que não tem exceção, né, ela não sabe se tem exceção, que precisa estudar. Eu gostaria de salientar que, como diretor de departamento, os processos passam pelas mãos, né, e é difícil acreditar que não tem conhecimento, mas enfim. Depois tem também a questão do diretor, quando se fala que a diretora disse que no caso do assistente de diretor, ele está previsto para as escolas que têm 14 classes, se eu não me engano, e a lei fala aqui, está nas minhas mãos, que o assistente de diretor de escola de ensino fundamental, nas escolas de ensino fundamental, com mínimo de 5 classes e que funcionem mais de um período. Então eu estou com a lei aqui, que diz que são escolas que têm mais de 5 classes. Até onde eu sei, praticamente todas as escolas do município. Com a tréplica, em palavras finais, a diretora de Educação, Andréa Juliane. Por 10 minutos com a parte. Deixando claro, eu não falei que nós não temos mais nenhuma subordinação com a diretoria de ensino de São Roque. Falei que nós estamos autônomos. Nós somos agora um sistema autônomo. Mas nós temos sim auxílio. Nós temos auxílio com
a diretoria, que a Eliana York, ela é muito solícita, né? E por muitas vezes ela se põe à disposição para nos ajudar em questões pedagógicas, em questões administrativas, e ela já fez isso por outras vezes. Nós temos um bom relacionamento com a diretoria de ensino de São Roque. Temos um excelente relacionamento com eles. Quanto a outra questão que a vereadora ressaltou, assistente de direção de escola aprovados em concurso público, porque até o momento não foi convocado nenhum assistente. Eu tenho o MI falando da iniciativa da educação em solicitar esse profissional para atender às demandas da escola e estar registrado em momento oportuno, se os vereadores tiverem interesse, ou mesmo os professores, está lá datado e numerado MI para ver que o departamento já tomou iniciativa em relação a isso, assim como também ao coordenador pedagógico, assim também como a convocação de professores para estarem no lugar desses professores que foram exonerados. Então, quanto a essas questões, o Departamento Municipal de Educação já tomou as providências, está tudo documentado e disponível para conferência dos vereadores e munícipes professores. Seguindo a ordem da lista, com a palavra o vereador Geraldo Atleta. 5 minutos com a parte, vereador. Professora Juliana, nós sabemos que por mais que a diretoria, a pessoa para ocupar o cargo de diretor do Departamento de Educação requer atribuições técnicas, por ser um cargo político também tem que se tomar atitudes políticas para o bem do andamento da educação do município. Nós sabemos que a diretoria do Departamento de Educação administra a maior parte do orçamento municipal. A senhora disse aqui que o coordenador pedagógico numa escola é muito importante porque ele faz a ligação do diretor com o professor. No meu entendimento, o diretor do Departamento de Educação também no município é muito importante porque ele deve fazer uma ligação entre o prefeito, os profissionais da educação e os munícipes que são os clientes do município na questão da educação. A senhora não entende, falando agora da Lei Complementar número 1/2011, de que quem é o ordenador de despesa é o prefeito, que se estão recebendo ou não, quem sabe é ele que deve responder a isso? A senhora não entende que seria importante o diretor do Departamento de Educação orientar o prefeito de quão importante é para a qualidade do ensino, para a motivação dos profissionais da educação, para que haja transparência também da administração pública, orientar ele da importância de fazer o pagamento, ou pelo menos informar por que não está sendo feito? Você não acha importante? Tanto acho que isso pode ser conferido através de documentos comprobatórios de que foi feita essa indicação. Os processos foram seguidos os trâmites legais e administrativos. Vou entender a introdução da diretora como uma parte consentida pelo vereador Geraldo Atleta, que continua com a palavra dentro dos 3 minutos restantes. Nós entendemos também que o documento é uma parte técnica. Então, aquele que, não só o Departamento de Educação, o Departamento de Saúde, o Departamento de Obras, de Planejamento, ele tem a parte técnica, que é da tramitação administrativa de documentos. Mas eu estou falando também da parte política, de convencimento, de mostrar ao prefeito. É importante, se não der para pagar, explicar por quê. Para que haja motivação, para que as pessoas entendam, para que haja transparência. É isso que eu estou questionando. E quero também fazer um questionamento com relação àquilo que foi chamado lá de período integral na Escola Figueiras. Está dentro do requerimento. Que parâmetros foram utilizados para avaliar que houve, conforme resposta do requerimento 110, benefício na qualidade de ensino muito positivo lá naquela escola? Com a palavra. Com a palavra, agora que finalizou o vereador Geraldo Atleta, eu passo a palavra, uso dela, aliás,
Andréa Juliana, diretora de Educação, por 10 minutos com a parte. No requerimento 105 que gerou a minha convocação, não está previsto esse assunto, mas eu respondo sim, vereadora, assim como já respondemos de forma por escrito o requerimento 110, é isso? Pode pedir para que refaça a pergunta, presidente? Perdão, parte. Dá uma parte. No requerimento, a Vossa Senhoria responde que nesse trabalho que foi chamado lá de período integral na Escola Figueiras, que houve benefício na qualidade de ensino e que foi muito positivo. Para que se houvesse essa avaliação, quais os parâmetros que foram utilizados para chegar a essa conclusão? Essa proposta de escola integral nós chamamos não por escola integral, nós chamamos oficialmente como o projeto Minha Escola é Muito Mais, né? Que ela tem como objetivo estender o tempo das crianças na escola e estender com qualidade, né? A partir da oportunidade de atividades extracurriculares e oficinas culturais. Nós escolhemos o Figueiras, a Escola José Jesus Pais, como a primeira, porque nós acreditamos que é uma área isolada, né, em que os moradores de lá têm pouco acesso aos recursos e políticas públicas. Então, nós entendemos também que no Figueiras, como aponta estudos do próprio CRAS, estudos municipais, que é onde se concentra a maior quantidade de adultos analfabetos na nossa cidade. Então, por esses motivos, e uma área de vulnerabilidade social muito intensa, né? Então, foram por esses motivos que nós escolhemos começar um projeto pioneiro na Escola José Jesus Pais. Esse projeto também ele só foi possível, até porque todos sabem das dificuldades financeiras que a Prefeitura passa. Ela é fundamentada na necessidade, no pacto que o município de Alumínio fez para com o povo, que está presente no Plano Municipal de Educação, na meta 4, salvo engano, 4 ou 6, de instituir 50% das nossas escolas, que atualmente hoje são 10, em tempo integral. Né? Hoje, atualmente, nós temos, quando nós assumimos, tínhamos uma, que é a creche municipal Benedita Furquim, né? que funciona em período integral. Então, a proposta era começar um projeto pioneiro na Escola José Jesus Pais, em parceria com o CRAS. Como eu disse, só foi possível esse projeto porque, diante da insuficiência de recursos que nós atravessamos hoje, nós tínhamos antes mesmo da nossa gestão, havia o CRAS um projeto com outras escolas em que fazia uma parceria de monitores do CRAS atendendo as crianças dentro da escola. Então, na verdade, nós só remodelando o projeto, que esse projeto do CRAS anteriormente era desenvolvido em 2 escolas, então nós concentramos esse projeto na Escola José Jesus Pais, pelos motivos que eu já expus aqui. Então, nós acreditamos sim que teve avanços, até porque nós por não estar ainda dentro do histórico escolar ou dentro do currículo, trata-se de um projeto e trata-se de atividades extracurriculares. Então, nós não tornamos obrigatório os pais que quisessem, que tinham o livre-arbítrio junto com seus filhos de decidirem se permaneceriam ou não no outro período que não era o regular. E, para nossa surpresa, mais de 120, Cátia? Mais de 120, né? 127 crianças, no total de 170, né? Que são matriculados no ensino fundamental 1 lá, aderiram ao projeto. Então, o que deixou mais claro para a gente que estava dando certo é a adesão. As crianças quererem ficar lá, de 170, 120 crianças aceitarem estar ali, é o nosso maior termômetro de que nós estávamos no caminho certo. Além disso, também nós tínhamos a supervisão da diretora da unidade escolar, né, à época, e nós também tínhamos o acompanhamento muito de perto da diretora de divisão de ensino fundamental, que é a Cátia Moura, que tinha muito carinho por aquelas crianças e por aquele projeto. Dá uma parte. Então, no requerimento também aqui, o Vossa Senhoria responde que pretende
aumentar o número de escolas em 2008 com esse projeto. O modelo será o mesmo ou vai melhorar em alguma coisa, tecnicamente falando, na melhoria na qualidade de ensino dos alunos? Como eu disse, né, não é nem que nós queremos, nós temos esse compromisso, né? Não, na lei orgânica, nós temos esse compromisso no Plano Municipal de Educação em, periodicamente, avançarmos na quantidade de escolas trabalhando em período integral. Sim, nós temos, sim, a pretensão de ampliar esse projeto para as demais escolas e, com certeza, nós, como gestão, nosso interesse é sempre melhorar mais, né? Ouvindo pais, ouvindo a comunidade escolar, ouvindo as crianças. Encerrou a palavra? Encerrei a palavra. Encerrada a palavra, o vereador-geral tem direito à réplica. Lembrando que o teor do requerimento é todos os assuntos correlatos à gestão da educação. Então, eu tenho visto aqui as perguntas pertinentes, inclusive as dirigidas pelo vereador-geral do Atleta. Com a palavra, o vereador-geral do Atleta, por 5 minutos. É do conhecimento do senhor prefeito municipal o resultado, a conclusão da comissão com relação aos questionamentos levantados aqui, principalmente no que tange ao número de horas extras que seriam consideradas aqui como horas extras dos professores? Creio que sim, porque a resposta do Só um segundo, com a palavra a diretora Juliana, para que se compute os 10 minutos e não corra de novo em uma parte pressuposto. Então, com a palavra, por 10 minutos, em tréplica, a diretora Juliana. Creio que sim, porque foi motivado pelo próprio gabinete, né, ao Departamento Municipal Jurídico, parecer que fala que hoje a Lei 1823/2015 está sendo cumprida no município. Uma parte, Juliana, se possível. Permitido. Essa é a grande questão. Essa lei 1823/2015, ela está sendo cumprida? O pessoal quer saber isso. Está sendo cumprida, sim ou não? É basicamente uma da resposta que eu gostaria que você explanasse sobre esse cumprimento ou não. Como eu disse, conforme parecer jurídico e administrativo, que pode ser comprovado em processo, até porque não está na minha alçada, a resposta disso, e sim desses departamentos que eu já disse, a lei está sendo cumprida. Terminou? Sim. Encerrada a palavra da diretora Juliana, pela ordem da lista, nós temos o vereador Edmo. Antes de eu passar a palavra a ele, cumpre aqui eu mencionar a ausência do vereador Renatinho, que está enfermo hoje, e mesmo assim veio para a abertura de sessão, e do Beto, que teve problema particular, ambos se ausentaram da sessão. Então, agora eu passo a palavra ao vereador Edmo, por 5 minutos com a parte. Boa noite, senhor presidente, a todos os demais vereadores aqui presentes. Boa noite a todos os professores que estão presentes no plenário. Apesar da... Boa noite à diretora da Educação, doutora Juliana. Apesar da obrigatoriedade que o cargo lhe impõe, eu agradeço a sua presença aqui para os esclarecimentos que me frustraram. Antes de formular a pergunta, quero demonstrar minha perplexidade perante o ocorrido, porque essa resposta prejudicada, como o vereador Eduardo da delegacia já demonstrou aí que o executivo usa como subterfúgio nas respostas perante o legislativo, se não basta, vereador, no momento oportuno. No que me parece, tem outra resposta aí que é desconheço. Se isso daí contaminar o executivo, aí é o fim da picada. Mas, enfim, a questão 5 da Lei Federal 11.738, que diz de quem é a responsabilidade no caso passivo financeiro originário do descumprimento da lei, a senhora mencionou que desconhece de quem seria a responsabilidade. É um espanto, além do desconhecimento. Eu queria saber da senhora se a senhora tem uma estimativa do valor que isso pode gerar aí durante uma gestão. Pois eu imagino, e tenho quase certeza, que se esse passivo for concretizado, compromete
toda uma gestão, mais além ainda, né, os cofres públicos, que é dinheiro do povo, é dinheiro público que a gente tem que ter zelo. Nós passamos recentemente aí por um desboque aí na prefeitura por questão de parecer jurídico que foi equivocado, que o povo paga até hoje por isso daí. Então, eu queria saber da senhora, se apesar de a senhora não desconhecer de quem é a responsabilidade, a senhora tem o conhecimento de quanto isso daí pode gerar de passivo, se isso daí continuar sendo praticado, ou seja, deixar de arcar com esses custos, que futuramente pode gerar esses passivos. É a minha pergunta. Senado, a palavra do vereador Edmo. Tem a palavra agora a diretora de Educação, por 10 minutos com a parte. Quero ressaltar que todas as perguntas anteriormente não respondidas eu tive a oportunidade de responder novamente, certo? E se ainda ficou alguma pergunta que os vereadores querem refazer ou especificar melhor, estou à disposição. Quanto à questão de quem é a responsabilidade do passivo financeiro e quanto isso significa em valores, como eu já disse, para não correr o risco de responder algo que não é o correto, prefiro que seja respondido em momento oportuno e me coloco à disposição. 5 minutos, a palavra em réplica com o vereador Edmo. Dentro dessa situação de prejudicado e desconhecimento, eu me dou por esclarecido nas perguntas. Terminou? Encerrada a palavra do vereador Edmo, a diretora tem 10 minutos para o uso da palavra. Seguindo a ordem da lista, temos, pela sequência, os presentes, o vereador Dr. Alexandre Amaral, para o uso da palavra por 5 minutos com a parte, vereador. Bom, boa noite novamente, querida. Bom, eu não tenho, com relação a perguntas para fazer, porque as perguntas não estão sendo respondidas desde o primeiro minuto que a gente começou essa sessão. As perguntas não estão sendo respondidas no momento oportuno. O que está vendo aqui é um jogo parece boxe, só se esquivando e se escondendo atrás do regimento, porque não tem resposta. Porque a partir do momento que se diz para mim, a partir do momento que vem aqui em plenário, e diz numa plateia que não veio aqui à toa, que já se reuniu, que debateu o assunto, que cumpre uma lei, é chamar todo mundo aqui de palhaço. Sabe por quê? Porque se essas pessoas estivessem recebendo o que elas têm direito, elas estavam cuidando dos filhos, estavam cuidando da casa, estavam cuidando da mãe, do pai, fazendo um monte de coisa. Não estava aqui ouvindo 9 vereadores e a diretora de educação falando besteira, ouvindo para falar história. A gente não estava ouvindo a gente falar isso. Não estava. Estão aqui porque não estão recebendo. Então é um absurdo dizer que está cumprindo a lei, quando sabiamente não está. Só que não cumprir a lei na administração pública é crime. É crime, porque a administração pública se rege pelo princípio da legalidade. É crime. E essa Câmara, se tiver compromisso, precisa tomar providência. Providência, infelizmente, talvez com o chefe do Executivo, porque é ele quem responde. Tem que se tomar. A verdade é que eu vejo, como eu disse, eu não vou fazer pergunta aqui para ficar repetindo, senão eu teria que ler tudo de novo. Não vou. Já respondeu que está cumprindo a lei? Não está, porque senão as pessoas não estariam aqui. Mas o que eu vejo grandemente nessa Departamento de Educação hoje, e eu não tenho nada pessoal, porque eu acho que nessa gestão eu não entrei no Departamento de Educação, a verdade é que a gente está querendo enganar quem? Heróis são quem está lá na ponta nas escolas. Tem escola faltando papel higiênico, tem escola que não tem folha de sulfite, tem professor dando aula com pombo cagando para a cabeça de professor aí, estão abandonados. E estão se vendendo um peixe de que não existe. Estão se vendendo um peixe que não existe. E para piorar a situação, sabe o que é? É que existe entre o diretor de educação e os professores, os subordinados, que são os clientes, vamos dizer assim, numa linha, um abismo. Porque parece fácil lá atender. Vá lá para ver se algum professor é atendido. Não é atendido. Não é atendido ou estou mentindo? As pessoas estiveram aqui, não atende, diretora. A senhora não tem atendido esse pessoal. A senhora não tem dado atenção para eles, para os professores. Sabe por que não tem dado atenção? Porque fala assim, o chefe do executivo. Parece que o chefe do executivo fica lá no Emirados Árabes, e tão longe que é.
Coloque a pasta debaixo do braço, vá lá, não, nós precisamos tratar esse assunto, tratar com responsabilidade, tratar de uma forma que se resolva os problemas, e não se criem problemas como é que a gente está criando hoje. Dentro, em breve, essas pessoas vão procurar socorrer o judiciário, e aí vão provar que a prefeitura não está cumprindo lei nenhuma, que não regulamentou o horário dos professores com relação a essa saída, que não cumpre os 2/3 de interação com o aluno, mas a gente tem que ouvir aqui que cumpre. Então todo mundo é mentiroso. Todo mundo está certo. Não tem, a gente está querendo visualizar o quê? Não tem. Hoje, quem tem acompanhado a sessão da Câmara tem visto as reclamações junto ao departamento, coisas afetas diretamente, e às vezes indireto a professora Juliana, mas que tem sido debatido. Como eu disse, os professores têm visto aí a questão de estagiário sem preparo, questão do transporte escolar, vergonhoso, esquecendo aluno. Ontem mesmo teve caso disso, aluno esperando 1h30 para ir embora da aula, e a gente tem que vir aqui ouvir dizer que as coisas estão funcionando, estão cumprindo a lei. Então, eu não tenho pergunta com relação ao cumprimento de lei, é uma pena, porque eu acho que ninguém queria apertar ninguém ou tirar palavras da boca de ninguém, simplesmente queria que chegasse a verdade, que respondesse não o que a gente queria ouvir, mas que respondesse fundamentado, e não dessa forma assim, prejudicado, sim ou não. Então, sinceramente, dizer aqui que está cumprindo a lei é duvidar da minha inteligência, é duvidar da inteligência minha e de outros tantos que estão aqui presentes, porque não está cumprindo, gente, senão o pessoal, não é possível que esse pessoal esteja aqui postulando por uma coisa de que a prefeitura vem cumprindo. Então, me desculpa, Juliana, mas assim, vamos tirar esse abismo que existe entre a diretoria e os professores, vamos tratar os problemas que existem no município, não vamos fechar os olhos para isso, por favor, estou pedindo encarecidamente. Acabada a palavra do vereador Dr. Alexandre, a diretora tem direito à palavra por 10 minutos com a parte. Volto a dizer que, se houver perguntas, estou aqui disponível para responder. Não foi feita nenhuma pergunta pelo vereador, então nada a declarar. Tem nada a declarar, encerra as palavras, volta a palavra em tréplica ao vereador Dr. Alexandre. Bom, como eu disse, nenhuma pergunta foi respondida. Eu, pelo menos, não tive. Sim ou não? É uma resposta que era um roteiro isso aqui. Não era para se responder sim ou não prejudicado, né? E aí eu espero que não chegue e se vanglorie, tá? Porque ninguém é trouxa o suficiente para chegar e falar, olha, fui lá e passei a rasteira em todos os vereadores, viu? Não passou. Não passou, porque esse assunto vai ter desdobramentos. A última diretora, no momento oportuno, a senhora tinha 5 minutos e usou 1 segundo para falar. Então agora a senhora vai ouvir. Agora a senhora vai ouvir eu falar. Tá? Então, vim aqui para dizer que respondeu ou não respondeu, sinceramente, eu que não sou professor, qualquer pessoa que estiver aqui no plenário sabe que as respostas não foram respondidas, que as pessoas não tiveram as respostas, talvez não o resultado que queriam, mas não tiveram a atenção. Agora você imagine se numa Câmara não responde, como que o professor vai lá e vai cobrar alguma posição? Não tem. Porque se joga, está no financeiro, está no executivo, como se a prefeitura fosse um estado de gigante. E não é. Como se as pessoas não se conhecessem. Como se o chefe do executivo fosse uma pessoa inacessível. O que não é. Então, é lastimável a situação. Lastimável por quê? Porque eu não consigo acreditar que as pessoas venham aqui cobrar alguma coisa que não estejam recebendo. Os professores têm brigado, a gente sabe, tem posicionamento jurídico, não tem, mas os professores hoje não têm a atenção, entendeu? Não têm a atenção. E como eu disse, infelizmente, às vezes, vamos tirar direito. A Lumina não vai resolver se tirando direito, não dos professores, como de qualquer outra categoria, como foi tirado de outras pessoas aqui, mas no caso aqui dos professores. Uma parte, vereador. Então, pois não, vereadora. Só para fazer uma colocação mais técnica aqui, que é pouco tempo, parece que é muito tempo que a gente tem, mas é pouco tempo. O que eu vejo aqui foi um erro de administração muito grande dos recursos. Então, assim, várias vezes nós questionamos com relação ao dinheiro do Fundeb, e sempre foi dito que foi usado mais de 100% do dinheiro do Fundeb com pagamento de professores. Muita gente deve ter ouvido isso, não só eu. Com folha de pagamento, ano passado, foi usado, dentro de folha de pagamento, impostos do magistério, 11.154.217.
O Fundeb apurou ano passado 11.615.820, ou seja, sobraram ainda mais de R$400 mil com relação à folha de pagamento. Aí, isso eu não tirei do nada, isso aqui é uma informação do jornal oficial que sai no final do ano, todas as despesas. E aí eu peguei o balancete de despesas que foi feito em dezembro de... Mais uma parte, vereador? Fica à vontade, vereadora. Eu fui pegar uma análise no balancete de despesas do ano passado, do ano todo, e foi gasto com vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil, ou seja, o Departamento de Educação, 2.193, mais 666 mil, que somar um total de 2.859 apenas com o departamento. Fazendo uma conta rasa, aproximadamente 250 professores. Cada professor saiu mais ou menos por R$48 mil no ano. E cada funcionário, pelo portal da transparência, a gente contou os funcionários, cada funcionário do departamento custou mais ou menos R$114 mil. Tá? Obrigada, vereador. Vou usar o meu tempo, porque eu acho que o tempo é valioso, né? E a gente está aqui à noite e ninguém saiu de casa para discutir o assunto. Então, assim, o que a gente deixa aqui não é desejar mal à administração, não é desejar mal a ninguém. É pelo contrário, é acreditar que as coisas têm que funcionar. Só que eu acho que tem que ter mais um empenho, tem que ter um cumprimento da lei, porque assim dizer, não, que eu não ordeno a despesa, eu não ordeno isso, eu não ordeno aquilo. Mas a gente sabe que não é assim na prática, a gente sabe que não é assim. Então, é o que eu tinha a considerar, lamentar da gente ter que vir aqui uma tarde de quarta-feira, as pessoas deixar o cumprimento, para a gente ter que ouvir aqui prejudicado algumas dezenas de vezes, e sim, não, outras centenas de vezes. A parte, porque a senhora vai ter os 5 minutos da senhora para falar, diretora, pode ficar sossegada, eu vou falar que falta 23 segundos aqui, eu vou falar. E, então, a gente deixa isso aí. Rogo para que a administração, o departamento de educação, reveja esses conceitos e trate com seriedade esses assuntos. Salientar. Nós vamos abrir uma comissão aqui. Se tiver vereador fazendo, nós vamos abrir uma comissão para apurar o cumprimento dessa lei. Não tiver, um inquérito de cassação. Com a palavra, a diretora de Educação, Andréa Juliana. No início da minha fala, eu falei que estava disposta a responder as perguntas, mas nenhuma pergunta foi feita. Encerrou, Juliana? Encerrada a palavra pela diretora, pela ordem da lista, tem direito à palavra o vereador João Amorim Bengala, por 5 minutos. Boa tarde a todos. Boa noite. Boa noite já, desculpa aí. Diretor Juliana, eu vim para cá hoje nessa reunião preocupado com a educação, no andamento que estava a educação, né, pelo trabalho que nós fizemos, pelo que vem acontecendo. E eu sou franco a dizer, estou mais preocupado ainda. Preocupado pelo seguinte, preocupado porque eu acho que sua função como diretora, com cargo público que foi indicada, eu acho que você deveria ser um pouquinho mais humilde, né? Porque é o seguinte, as pessoas, às vezes, no caso, nós mesmos, procuramos tantas vezes a sua pessoa e não fomos atendidos. E isso me preocupa muito, que hoje você vê a quantia de professores estão aqui hoje presentes, né, nesse auditório, né, e vejo assim uma relação não tão grande quanto a isso, entre você e professores. Né? Como o doutor Alexandre falou, a gente fazer perguntas que não vai resolver mais nada, que as perguntas não estão sendo convincentes. Mas eu pergunto uma coisa assim, tão simples, bem claro. Né? O maior problema nosso hoje, dentro do nosso cotidiano do município, está sendo a educação, em termos de resultados, em termos de vários itens aí. E você vê hoje em dia, até próprios alunos ficando perdidos pelas ruas, abandonados pelas ruas. A diretora, qual a atitude que ela tomou, que ela pensa sobre isso, sobre todas essas respostas aí, se ela vai procurar se informar melhor para poder passar um dia até para os professores, para nós. Qual que é a sua posição perante isso?
Encerrado. Diretora, por 10 minutos com a partes. Eu acredito que todas as perguntas foram respondidas, e se não foram, me coloco à disposição aqui para responder. Quanto à sua pergunta acerca de se a gente vai tomar, pode pedir para ele repetir a pergunta, presidente? Concedida. A pergunta que eu fiz é o seguinte: se está ficando tantos dias aí alunos perdidos pela rua, e esse relacionamento que eu vejo seu com os professores, dá para perceber claramente, qual será a sua atitude quanto a isso? O que você vai procurar fazer quanto a isso? A parte. Pode? Na verdade, os alunos perdidos seriam... Quais alunos? Eu não entendi muito bem que serão alunos perdidos na rua. Parte. Diretora, você não está querendo responder, mais uma vez. O que são os alunos perdidos? Está encerrada a minha pergunta. Ela não quer responder, está encerrada a minha pergunta. O que eu entendo... Posso ter a palavra? Não, a palavra é sua. A palavra é sua. Bengala, depois vai dar uma parte no seu lado. Então, deixa eu terminar. Os alunos perdidos na rua, que eu creio, é que nós fizemos o levantamento do Plano Municipal de Educação e nós tivemos lá um número muito bom de alumínio, que 100% dos alunos da nossa cidade, se não for 100%, muito perto de 100%, estão matriculados nas nossas escolas, né? E também da educação infantil. E quanto a posições de estreitar laço com os professores, nós vamos trabalhar nisso, com certeza, com a minha equipe, né? Nós vamos buscar o melhor meio de melhorar essa questão, que eu creio que seja muito importante realmente para que a educação da nossa cidade evolua. Encerrada a palavra? Encerrada a palavra. Encerrada a palavra. O vereador Bengala tem mais 5 minutos de tréplica, caso deseje usar a palavra. Sim. Os alunos que eu falei, os alunos perdidos, os alunos que foram abandonados, né, nos pontos de ônibus que deixaram. Inclusive, o seu diretor de transporte deixou um recentemente, né? E, pelo que a gente vê, tudo toca, esquece, larga e ninguém toma uma atitude contra aquilo. Essa foi a pergunta que eu fiz. Oportuno, Bengala. À vontade. Na verdade, eu acho que o vereador Bengala está falando de todos os alunos que saem meio-dia da escola e ficam até quase 2 horas da tarde comendo pão sem nada, esperando o ônibus por conta de falha do departamento. Fala da criança que foi deixada lá na Brasilina, que teve tantas mil curtidas no Facebook e que foi deixada lá por um monitor e pelo moderador. Uma criança de 3 anos, né? Fala da mãe que postou aqui ontem no Facebook da criança dela que foi deixada na escola. Fala da matéria da TV Tem, onde as crianças estavam sendo transportadas na carroceria de caminhonete. É dessas crianças aí, Bengala, que acho que é bom você lembrar, diretora. A palavra é o vereador Bengala ainda. Então, eu gostaria que a diretora esclarecesse qual foi a sua atitude que você tomou quanto a isso. Está encerrado. Encerrada a palavra do vereador Bengala, quem tem o direito da palavra em tréplica é a diretora de Educação, Andréa Juliana. Com a parte. Já foi formulada essa pergunta através de requerimento, não me lembro por qual vereador, e já foi respondido que a monitora em questão foi afastada, né, naquela oportunidade. E também o diretor do transporte escolar também foi afastado. Depois a gente confirma. Encerrada a palavra, Juliana? Encerrada a palavra? Encerrada a palavra. Nós seguimos pela ordem da lista. Temos o vereador Enivaldo para usar a palavra por 5 minutos com a partes, vereador. Presidente, senhores vereadores, professores. Juliana, boa noite. Juliana, uma das suas respostas que me deixou preocupado, dentre tantas outras que foi feita, você, como diretora do Departamento de Educação, não soube responder referente aos pagamentos de horas extras. Eu também
sou chefe num departamento onde eu trabalho, e se o meu chefe, ou se alguém me fizer uma pergunta, e eu não souber responder, se as horas foram pagas, ou se eu não souber, pelo menos, dar explicação daquilo que me foi perguntado, eu tenho certeza que eu não estou sendo muito bem cotado para a área onde estou atuando. Então, a senhora diz não saber se foi pago, não sabe os nomes dessas pessoas que fizeram as horas. Eu anotei aqui no momento em que a Vossa Excelência estava falando. E isso, ano de 2017. Então, eu gostaria que a senhora respondesse ou não essa questão, né? A esses professores que realizaram as horas, né? Ao qual a senhora diz não ter ciência desses pagamentos. Quando essas pessoas receberão essas horas que a senhora diz não sabe se foi pago ou não? Somente isso. Encerrada a palavra do vereador Enivaldo, com a palavra a diretora de Educação por 10 minutos, com a parte para a resposta. Para que fique claro, vereador, o senhor está se referindo à questão 7? Não pode falar. Não pode falar sem apertar. Se for a questão 7, né, com relação aos professores do ensino fundamental 1 e da educação infantil, que conforme a lei 18.23.15 estão trabalhando aulas a mais, a diretora está autorizando o pagamento dessas horas extras? A Prefeitura Municipal pretende pagar essas horas extras? Uma parte. Autorizado. Eu estou falando da Lei Complementar número 1 de 2011, Plano de Carreira, item 5, das pessoas que estão com processos deferidos e não pagos os adicionais de janeiro de 2017 até a presente data. Foi realizada alguma exceção e autorização o pagamento? É porque o senhor citou hora extra, por isso que eu não consegui me localizar. Das pessoas que estão com processos deferidos e não pagos, os adicionais desde janeiro de 2017 até a presente data, foi realizada alguma exceção e autorizado o pagamento? Foi essa pergunta, como eu disse, me coloco à disposição para responder no momento oportuno, por receio de não ser precisa na minha resposta. Encerrado. Eu vou pedir uma parte para você. Tréplica, caso deseje. Juliana, como eu disse, é preocupante, né? Uma diretora não saber responder essa Uma questão. parte, vereador. À vontade. Diretora Juliana, a senhora disse agora há pouco para o vereador Bengala que, com relação aos transportes, o chefe de transporte escolar, ele foi afastado das funções. Eu gostaria de saber o nome desse chefe responsável pelo transporte escolar e se foi aberto o processo administrativo para afastá-lo das funções. O nome é o Francisco, não me lembro o nome inteiro do Chico. Francisco Inácio, né? Francisco Inácio, ele foi afastado das suas funções. A senhora permite uma parte? Então, ele não é mais responsável pelo... desculpa, verdade. Desculpa. Uma parte, Nivaldo? À vontade, vereadora. Só para explicar, é uma parte, o Nivaldo volta para ele e depois a senhora responde tudo de uma vez. Então, o Francisco Inácio, ele não é mais responsável pelo transporte escolar no município de Alumínio hoje. Aí volta para o Enivaldo. Obrigada pela parte, Enivaldo. Uma parte, Enivaldo. À vontade, vereador. Na verdade, eu queria saber dessas exceções, né, porque a última exceção que teve de pagamento de funcionário, que lembra do 13º, só foi para 2 cargos comissionados, bem direcionado. Então, seria interessante, diretora, essas exceções, se pudesse, aí num prazo de 3, 4 dias, a senhora pudesse enviar a relação, para a gente saber quem são essas pessoas também, se não teve nenhum privilégio. Porque a última vez que eu vi falar em exceção na folha de pagamento com relação ao pagamento, causou perplexidade que eu fui ter que parar na delegacia, inclusive. Continua com a palavra o vereador Enivaldo. Somente isso, senhor presidente. Somente isso. Agora, encerrada a palavra do vereador Enivaldo, quem tem direito à palavra, em tréplica e em palavras finais,
porque é o vereador último da lista, é a diretora de Educação, para suas considerações. Por 10 minutos com a parte. Respondendo a pergunta, sim. Encerrou? Encontra-se encerradas as palavras da diretora de Educação. Não há mais ninguém inscrito na ordem da lista. Não tem mais nada a tratar na presente sessão. E, desse modo, com o mesmo inconformismo aí das pessoas presentes, declaro encerrada a sessão extraordinária.